A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade, hoje a nossa lição 6 do nosso livrinho, Atualidade Cristã, sobre a doutrina do trinitarianismo. Hoje a gente vai tratar sobre a lição 6, que se encontra na página 23, que é sobre a trindade envolvida na adoração. Na página 23, vai da página 23 à página 25. A trindade envolvida na adoração. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é adoração. O que é? Há uma compreensão equivocada do que seria adoração. O que é adoração? No nosso entendimento mais corrente, nosso entendimento não só da nossa igreja, mas do universo evangélico como um todo, a gente liga diretamente a questão da adoração ao louvor. Tem gente que acha que a adoração, adorar a Deus, é apenas no momento do louvor, da música. Isso é equivocado. É equivocado. O louvor também é ou pode ser um momento de adoração a Deus. Mas a adoração a Deus não é o louvor. Essas coisas não são sinônimos. Não são sinônimas, melhor dizendo. Então a adoração, ela engloba a questão do louvor. O que seria então a adoração? A adoração, a gente tem que compreendê-la no sentido mais amplo. O que seria a adoração? No dicionário, se a gente for procurar, a adoração não necessariamente ela estará ligada a questões religiosas, a Deus. Ela pode estar ligada a qualquer coisa. E é tratada como um sentimento. Então a primeira definição, que não é a definição para a gente internalizar, é apenas para a gente compreender como isso é visto, Então a adoração seria amar de forma intensa. Como eu disse, pode ter conotação religiosa ou não. Para a gente, qual seria a melhor definição de adoração? É uma forte admiração ou devoção. É uma forte admiração ou devoção a Deus. Ou devoção a Deus. Então, meus irmãos, a adoração não é apenas o momento do canto, não é apenas o momento da musicalidade na igreja. A adoração é tudo o que a gente faz, não só no culto, na nossa vida, mas trazendo para a realidade do culto. A adoração é o momento da oferta, a adoração é o momento da saudação, a adoração é o momento da palavra, principalmente da palavra, e a adoração também é o momento do... Então, a adoração, ela engloba tudo o que a gente faça, tudo o que a gente faça na nossa vida, ou deveria ser assim, Ela é uma adoração a Deus. A gente faz porque a gente admira aquele ser, porque a gente está empolgado, vamos colocar assim, Porque a gente tem uma forte admiração e uma devoção por ele. E por causa disso, as nossas atitudes são motivadas por esse sentimento. Se é que podemos chamar isso de sentimento. Mas as nossas atitudes, o nosso intelecto, o nosso ser, ele quer fazer aquilo em adoração a este ser que é Deus. E no caso estamos tratando da Trindade, Então, como a Trindade está envolvida na adoração? Aliás, antes disso eu queria deixar uma dica de leitura para os irmãos, o livro de John MacArthur, que é exatamente intitulado como Adoração. Ele não leva para esse viés mais da Trindade, porém é um livro fantástico para a gente compreender como essa questão da adoração está envolvida com a nossa vida por completo como um todo. Ele dá uma definição aqui no livro dele que eu queria deixar para os irmãos, que ele fala que a adoração é qualquer expressão essencial de culto prestado a Deus por uma alma que o ama e o exalta por aquilo que Deus é. Consequentemente, a verdadeira adoração deve ser a atividade em tempo integral e ininterrupta de todo cristão. Verdadeira adoração é a atividade em tempo integral e ininterrupta de todo o cristão. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria que vocês quebrassem é essa ideia de que a adoração é apenas o louvor. Não é. Toda atitude é uma forma ininterrupta de adorar a Deus. Todas as nossas ações, dormir tem que ser um momento de adoração a Deus. Acordar tem que ser um momento de adoração a Deus. O momento da refeição tem que ser um momento de adoração a Deus. O momento de conversar, o momento de ir à igreja, de ir ao culto. Tudo na nossa vida deve ser direcionado e motivado pela adoração que temos a Deus. Pela admiração por quem Ele é. Outra coisa que eu queria fazer uma distinção com os irmãos é em relação à adoração e glorificação. O
que por vezes na leitura bíblica ou nas nossas definições, a gente pode confundir esses termos. O que seria glorificação? Né? Qual seria a diferença de admirar, melhor dizendo, de adorar a Deus e de glorificar a Deus? A glorificação é aquele momento que você dá o mérito daquilo a alguém. Então você glorifica essa pessoa. No caso, a gente está falando da Trindade. Então, as nossas ações, elas devem ser motivadas pela adoração, elas devem ser uma adoração em si. Agora, quando as coisas acontecem, ou quando vem elogios, ou quando as coisas dão certo em relação a aquilo que a gente fez, o mérito deve ser direcionado para Deus. O mérito deve ser direcionado para Deus. Então, neste momento que a gente direciona o mérito para Deus, este momento é um momento de glorificação de Deus. Ok? Então, vamos fazer essa pequena distinção. E citando um texto bíblico que fala em glorificação, mas também a gente pode incluir ali, até fazer um trocadilho das palavras ali, pode incluir adoração, é 1 Coríntios 10, 31, que diz: porquanto quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente, se trocar o nome glória e colocar por adoração, também funciona. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo em adoração a Deus. Ok? A gente pode fazer esse trocadilho, a gente pode fazer essa troca de compreensões, contudo, adoração e glorificação são coisas distintas, que por vezes se encostam, por vezes parece que estão entrelaçadas, mas são coisas diferentes. Ok? Então, adoração é aquele momento que você faz as coisas motivado por uma grande admiração e devoção a Deus. E quando você faz essas coisas, você direciona as suas ações, você dá mérito a Deus por aquilo que aconteceu. Na página 25 a gente tem a nossa introdução, que o autor diz o seguinte: estudaremos nesta lição como a Trindade trabalha para que o homem adore o seu Criador, como se manifesta na forma de três pessoas que emanam da mesma substância e age de forma harmônica, sempre para o mesmo propósito. Sempre para o mesmo propósito. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Né? Mas o ser humano, ele tem uma noção completamente equivocada de qual é o motivo, qual foi a motivação de Deus de ter criado o homem. Tem gente que é tão, eu posso falar essa palavra, tão arrogante na forma de se olhar, né, que se dá tanto valor. A gente vê isso nas músicas, a gente vê isso no desenvolvimento aí de várias teorias humanistas, quer seja pela psicologia, pela sociologia, até mesmo pela psiquiatria, que colocam um homem como centro de tudo. Colocam um homem como centro de tudo. E infelizmente a gente vê isso também dentro da igreja. Dentro da igreja. Como a gente vê isso? Questão de músicas que eu não vou chamar nem de louvor, porque não são louvor. Músicas que são antropocêntricas, que colocam o homem no centro e coloca Deus como o adorador do homem. Deus como o adorador do homem. Várias ideias, pregações que fazem a mesma coisa. Isso é completamente equivocado. Tem gente que lê Gênesis e acha que Deus estava se sentindo só e por isso criou o homem. Né? E por isso criou o homem. Porque ele estava se sentindo só. E mais ainda, quando Deus criou a mulher, foi por causa que Adão estava infeliz no paraíso. E por isso que Deus criou Eva para Adão. Uma concepção completamente equivocada. Qual o pressuposto que a gente tem por trás disso? A gente tem um pressuposto que o homem foi criado para ser feliz. A gente tem esse pressuposto. Quem é mais antigo um pouquinho aí, que assistiu o show da Xuxa, né, nos anos 90, quando ela descia da nave ali, quando ela saía da nave, o que ela dizia? Baixinho, você nasceu para ser feliz. Né? É uma coisa que faz bem para o nosso ego escutar isso. É muito, muito gostoso, né, a gente achar que Deus está lá no trono dele, que ele nos criou para que nós fôssemos felizes, que ele só cuida da gente para que a gente seja feliz. Né? Mas a ideia bíblica não é essa. Não é essa. Deus não fez o ser humano para ser feliz. O objetivo não é esse. Isso seria uma consequência. Deus criou o ser humano para a sua própria glorificação. Deus criou o ser humano para adorá-lo. Deus criou o ser humano para adorá-lo.
O ser humano foi criado para adorar a Deus e para glorificá-lo. A felicidade, eu não quero dizer que Deus criou o homem para ser infeliz, não disse isso. Mas a felicidade não é foco da criação, não é o propósito da criação. É o primeiro paradigma que nós temos que quebrar. É o primeiro paradigma que temos que quebrar. Quando a gente escuta algumas músicas que trazem uma ideia de que a gente tem um alto valor para Deus, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que Cristo pagou um alto preço por nós, Ele pagou um alto preço por nós. Temos que ter muito cuidado com a compreensão que se esconde por trás disso. O alto preço que Cristo pagou não foi porque nós sejamos valiosos em si, negativo. O alto preço que Cristo pagou foi porque o pecado que a gente cometeu era de uma dívida, gerou uma dívida imensa. Então o preço que ele pagou, altíssimo, foi por causa do débito altíssimo que a gente tinha. Não foi por causa do alto valor que a gente tem em nós mesmos, que nós possuímos em nós mesmos. Não é isso. Então a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é quem adora quem. A gente inverteu, a gente tirou Deus do trono e colocou ele para ser o nosso garçom, para ser o nosso adorador. Muito cuidado, isso é o inverso. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Então, ainda sobre a introdução, ele diz que as três pessoas da Trindade, elas trabalham de forma harmônica com o mesmo propósito. O propósito é de se glorificarem, é de serem adorados. Então, a Trindade criou o homem para que o homem, de forma consciente, racional, admirasse a Trindade, o admirasse, o adorasse. Todas as ações do homem iriam glorificar a Deus, iriam glorificar a Trindade, já que a lição eu tenho que direcionar mais para a questão da Trindade, né? Como que isso funciona, essa forma harmônica de trabalhar? Eu já expliquei isso, eu acho que foi na primeira ou na segunda aula, mas vou explicar de novo porque é pertinente para a lição. Tem gente que faz comentários às vezes e não percebe o que aquilo significa. Comentários do tipo: ah não, irmão, isso era no Velho Testamento, hoje a gente está sob a graça. Não é mais assim. A gente tem que ter muito cuidado com esses comentários. Por quê? Quando a gente comenta isso, o que está implícito nesse comentário é que o Deus do Velho Testamento, olha assim, o Deus, né, do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Quando a gente faz isso, a gente primeiro quebrou a Trindade. Porque a Trindade ela trabalha com o mesmo propósito. Ela não trabalha cada um por si. É o mesmo propósito. E como isso funciona? Eu dei o exemplo daquela corrida que se passa o bastão, né? Eu vou colocar 3 corredores aqui para combinar com a Trindade. Então, em momentos específicos da história, Deus se apresentou de forma mais expressiva, vamos colocar assim. Depois ele passou o bastão para Cristo, depois Cristo passou o bastão para o Espírito Santo. Porém, com uma diferença circunstancial dessa corrida. Na corrida, quando o corredor passa o bastão para o outro, o corredor que passou, ele para. E o outro continua sozinho. Na obra da Trindade, não. Os 3 começaram juntos, um começou a se expressar de uma forma mais intensa, porém, quando ele passa o bastão para o outro, ele não para, ele continua junto. Os 3 começaram a obra juntos e vão consumar todas as coisas juntos. O detalhe que a gente tem que compreender em relação a isso é o seguinte: no Velho Testamento, que se apresentava mais, de forma mais expressiva, né, mais visível, o Deus Pai, parecia que era um Deus mais carrasco, parecia que era um Deus mais vingativo, né, até pelas descrições que tem ali, mas o que a gente tem que compreender é que essas 3 coisas vão se combinar. Essas 3 ações vão se combinar. Então, quando Deus expressa, faça, não existe explicação, é como um pai. Faça isso. Por quê? Porque eu estou mandando. É uma coisa indiscutível. Então, aquele Deus, que é o Deus Pai, ele se apresentava de uma forma como um pai de uma família. Ele manda, acabou, ponto final, não tem discussão. Quando vem Cristo, obedecendo, obviamente, o que Deus determinou, então, Deus determinava, Deus Pai determinava, é assim porque acabou, ponto final, tem que ser feito. Não tem discussão. Se não fizer, eu te mato. Né? De uma forma bem grosseira. E isso é bíblico. Estou falando de uma forma assim, mais incisiva para a gente compreender isso. Então vem Cristo. Cristo vem traduzindo aquelas ordens, aquelas ordenanças, aquelas ordens que o Deus Pai passou no Velho Testamento. Então ele traduz em si mesmo de forma de ações. Então, aquelas ações que outrora foram ordenadas,
agora foram compreendidas. Então Cristo vem explicar o sentido das coisas, o sentido da lei. Só que ainda faltava uma parte para a obra toda ser completa, ela faltava uma parte, que é o quê? Porque a gente recebeu a ordem, ok. Depois a gente recebeu a explicação pela qual aquela ordem devia ser cumprida, através de Cristo. Tudo bem, mas a gente ainda não sentia vontade de cumprir aquilo. Então vem o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações e faz com que a gente tenha vontade de fazer aquilo que foi compreendido através de Cristo e que foi ordenado através de Deus. Então é uma obra completa que parte de uma ordenança cega, né? Não existe explicação, mas depois ela tem a explicação em Cristo e ela tem a vontade, nós somos selados, o nosso coração é selado para realizar a obra que Deus ordenou e que Cristo explicou. Então, como foi dito, os três trabalham com o mesmo propósito, mesmo que aparentemente de formas distintas. Mas essas formas distintas, aparentes distintas, né, elas se encaixam. E quando se encaixam, elas formam uma única obra, com um único sentido e com um único propósito, que é a própria adoração de Deus. Ele criou o ser humano para adorá-lo, para manifestar na materialidade a glória espiritual que ele, o próprio Deus, possui. Né? Então, dando sequência aqui, lendo mais uma parte da nossa revista, eu fiz algumas seleções aqui, eu não vou ler a revista toda, por questões de tempo, né? E por falta de interatividade, que é uma aula gravada. Mas aqui fala sobre Deus Pai, né? Fala sobre Deus Pai, fala sobre Deus Espírito Santo e fala sobre Cristo, como eles trabalham nessa obra de adoração. Né? Então tem uma parte aqui no item 2 que diz o seguinte: antes de iniciar a adoração devida a Deus, o homem deve tomar ciência do seu estado pecador, e o Consolador enviado por Jesus da parte de Deus é quem prepara o adorador. Ou seja, o Espírito Santo trabalha nesse processo de adoração. Porque se o homem pecador, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Se o homem pecador ele não se convencer que está errado, ele nunca irá tomar atitudes de adoração. Ele nunca irá adorar a Deus e nunca tomará atitudes que glorificam a Deus. Então, neste processo de adoração, nesse processo de amor pela obra de Deus, nesse processo de compreensão de quem Deus é, né? Nesse tocar interno, o Espírito Santo precisa agir. O adorador precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Ok? O Consolador enviado da parte de Deus é quem prepara o adorador, convencendo do pecado e apontando Jesus como Salvador. Pois só o pecador que se chega por Cristo pode oferecer a Deus a adoração apropriada e aceitável. Outra coisa aqui de extrema importância. De extrema importância. Eu vi o pastor Marco Feliciano uma vez falando uma coisa, eu não lembro exatamente o que era, mas aquilo me chocou muito, eu não lembro qual era o assunto como um todo. Mas ele falou que ele mesmo, estava pedindo para Deus, ele relatava alguma história, alguma coisa assim, e ele falava na oração dele: eu, Marco Feliciano, estou pedindo isso para o Senhor Deus. Eu, Marco Feliciano. Era mais ou menos assim a ideia. Atrás disso aí se esconde uma coisa completamente equivocada sobre a revelação de Cristo. Sobre a revelação de Cristo. Deus é um cuidado que a gente tem que ter. A gente não tem acesso direto a Deus sem um mediador. Quem é o mediador? Jesus Cristo. Tudo que a gente pede, Deus não está olhando de forma direta para a gente. Ele olha para a obra de Cristo. Deus só não fulmina a gente, só não fulminou e destruiu tudo, porque quando ele olha para o que está acontecendo, ele vê Cristo na frente. Então, tudo que nós devemos fazer, a forma como nós devemos nos achegar a Deus, todos os nossos pedidos têm que ser em nome de Jesus Cristo. Porque se for no nosso próprio nome, a gente vai ser fulminado. É Jesus o nosso mediador. É Ele que intercede por nós. Muito cuidado, meus irmãos. Tudo em nome de Jesus. Deus ele está olhando para a obra de Cristo. Porque se ele olhar para a nossa obra, é o nosso fim. Então, muito cuidado com isso. Ok? Então, nisso aqui que o autor falou. O Espírito Santo prepara o adorador, tratando o seu coração, apontando para Cristo. Quando o adorador
motivado emocionalmente por ter sido convencido do seu pecado, olha para Cristo, ele começa a compreender a Deus. Então o próprio Cristo é a explicação de quem Deus é, né? A aparência do Deus invisível. Então, olhando para Cristo, Cristo nos prepara intelectualmente para adorar a Deus. Então o Espírito Santo ele prepara emocionalmente para que nós sejamos adoradores, e a revelação, que é o Verbo encarnado, que é Cristo, ele nos prepara intelectualmente para sermos adoradores. Agora a gente sente vontade de adorar a Deus, a gente compreende emocionalmente a obra de Deus, a gente compreende racionalmente através de Cristo, através da revelação, qual é o sentido das coisas. Aí sim, as atitudes do Velho Testamento que pareciam Deus carrasco, elas começam a ser explicadas. Aí a gente olha para aquelas ações e não mais vê um Deus carrasco. A gente começa a compreender, então foi por isso que Deus fez. A gente compreende emocionalmente, a gente compreende espiritualmente e racionalmente também. Então essa preparação pelo Espírito Santo, por Cristo e por Deus é uma preparação que tem o mesmo propósito, ela trabalha junta. Então a Trindade trabalha de forma conjunta para que nós tenhamos condições de sermos adoradores de Deus. Para que nós tenhamos condição de sermos transformados à imagem de Cristo. E apenas a obra e a imagem de Cristo é que agrada a Deus. A nossa imagem não agrada. A nossa adoração, sem ter Cristo como foco, sem ter Cristo como mediador, é uma adoração pervertida. Deus não aceita a adoração do ser humano se não for mediada por Jesus Cristo, se não for pautada pelo exemplo de Cristo. A nossa adoração ela é pecaminosa. O nosso desejo, a nossa forma de lidar com as coisas é uma forma que ofende a santidade de Deus. Assim, muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Né? Tem gente que acha que a adoração ela não possua regras, ela não possua focos, direcionamentos. Tem gente que diz, apenas adore a Deus, abra sua boca e comece a adorar. O que vale é a sinceridade do seu coração. Né? Muito cuidado com isso, porque isso não é bíblico. O que vale é a sinceridade do seu coração? Será que o coração do ser humano é sincero? Né? Jeremias 17,9 nos prova que não. Né? Jeremias 17,9 nos prova que não. Tem versões que eu acho essas versões mais fortes nesse sentido, que diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. A gente achar que abra sua boca e comece a adorar, simplesmente por adorar, cuidado. A gente tem que ter Cristo como mediador e como foco de ação e de adoração. Muito cuidado, meus irmãos. Deus olha para a obra de Cristo. Por isso que nós temos que nos achegar a Cristo e, em nome de Jesus, pedir e adorar a Deus. A adoração ela tem que partir em nome de Jesus. Ok? Muito cuidado com essa compreensão, que é uma compreensão humanista, não é uma compreensão bíblica, de achar que a sinceridade do homem é o que vai agradar a Deus. Não é. O que agrada a Deus é a obra de Cristo. Então Deus vai sentir agradado pelo ser humano no momento que o ser humano foi imagem de Cristo. No momento que a obra do ser humano foi igual à obra de Cristo. Deus está olhando para a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, para quem ele foi, para quem ele é, para quem ele sempre será. Não é para a gente, muito cuidado, de trazer a glória e a adoração para as nossas atitudes. Muito cuidado. Quem faz isso, quem tem essa compreensão, são os espíritas. Os espíritas, ok, eles se pautam por ser bons, pela questão da caridade, tal, tem todo um arcabouço ali de compreensões, mas eles não apontam, não jogam a glória para Cristo. Cristo é apenas um exemplo que deve ser seguido, né? Como um ser humano, como uma pessoa legal, poxa, é um cara bacana. Mas ele não é a motivação, ele não é o mediador entre você e Deus. Então, essa compreensão espírita traz para si a glória, traz para si a própria adoração. É como se a gente fosse capaz de agradar a Deus através de nossas atitudes. É como se a gente fosse capaz de conseguir a salvação através das nossas atitudes. Muito cuidado. A nossa salvação só é possível e só é alcançada por causa da obra de Cristo. Não é pelo que eu faço, não é pelo que vocês fazem. É pelo que Cristo fez.